Olá, começa agora o Espaço Universitário. Aqui a gente apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos falar sobre a vida dos usuários de cães guia e mostrar o cotidiano deles desde a adoção até a aposentadoria dos animais. Os deficientes visuais em São Paulo enfrentam muitos desafios. A acessibilidade e a inclusão dessas pessoas nem sempre é respeitada. Os cães guia ajudam seus donos a terem um pouco mais de independência pela cidade. O documentário de hoje é uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi. Duas integrantes do grupo estão aqui com a gente, Tainá Pantaroto e Lívia Donadelli. Obrigada pela presença. Obrigada. Meninas, como foi a escolha do tema e dos personagens? Então, a gente já tinha falado sobre esse tema em uma outra época de faculdade, né? A Amanda Cruz, que é uma das integrantes do nosso grupo, apontou esse tema para um outro trabalho, mas era um documentário de 15 minutos e a gente preferiu falar mais e com mais espaço. Quando chegou o TCC, a gente queria falar sobre inclusão social, seja qual fosse, assim, sabe? Chegamos a pensar em feminismo, várias causas. Mas aí a gente lembrou desse tema e vimos que com 30 minutos a gente poderia trabalhar mais essa questão de inclusão dos deficientes visuais, oportunidades e etc. E a escolha dos personagens, aconteceu espontaneamente. Depois do tema escolhido, teve um dia que eu estava voltando para casa e eu vi um usuário de cão-guia no metrô, com o cão-guia embaixo do banco. Aí eu já comecei a me preparar, falei, eu preciso abordar essa pessoa, né? A gente precisa começar de alguma forma. Só que eu nunca tinha abordado um deficiente visual. Vocês não conheciam ninguém que... A gente não conhecia ninguém. Bateu até aquele desespero do TCC, sabe? Pra onde a gente vai, o que a gente faz, com quem Como a gente é que fala. a gente começa, né? A gente foi em instituições, eles deram algumas pessoas, a gente entrou em contato por e-mail, mas a gente ainda não tinha tido um contato físico. É diferente, né? É diferente, né? Você não chega dando a mão, é outro tipo de comportamento que você tem que ter. E eu pensei em abordar, fiquei elaborando na minha cabeça como é que eu fazia. Ele estava junto com o namorado. Eu ouvi, tirei o fone de ouvido, fiquei ouvindo em que estação eles iam descer. Fiquei preparada para descer junto com eles. No primeiro contato visual que eu tive com o namorado dele, eu perguntei se a gente podia conversar, ele falou que sim. E aí eu comecei a me apresentar, falei sobre o tema e tal. E os dois eram jornalistas. O usuário de cão-guia é o Lucas de Abreu, muito bom jornalista. Ele está fora do Brasil agora estudando, mas trabalhou bastante tempo em grandes editoras. E ele foi super disponível, ele deu um monte de pessoas para a gente conversar, ele deu um monte de ideias, sugestões, né? Começou a partir dele o nosso TCC. E como foi acompanhar o cotidiano desses personagens? Como foi viver isso? Foi fascinante. A primeira saída na rua foi com o Lucas. Eu fiquei muito impressionada de como eles andam na rua, porque uma coisa é você ver eles, né? Outra é você saber quem é, acompanhar, e a confiança que ele tem no cachorro é muito louco, porque eu tinha insegurança, eu não tenho a confiança no cachorro, então eu tinha vontade de falar, calma, espera, olha o farol, olha o carro, cuidado. Então a gente teve que se segurar porque realmente causa um desconforto você ver e saber quem é, sabe? Depois que a gente percebe que ele tem uma confiança no cachorro e que aquilo é habitual, ele faz isso, né, no dia a dia, ele já tem todo um treinamento, é muito bonito. É muito bonita a relação dele com o cachorro, de confiança dele. O cachorro sente todo o corpo, né, do deficiente visual, então é muito legal, é muito diferente. É uma amizade. É uma amizade. Né? Você vê que eles têm. Tanto que o Lucas, né, na entrevista mesmo, ele falou pra gente, sabe, ele acorda, assim, aí ele vai conversando com o cachorro e tal. Ele vai falando, oi, bom dia, então, hoje a gente vai pro metrô, e a gente vai andar por aqui, a gente vai virar à esquerda aqui, não sei o que, ele vai conversando. Ele conversa, ele conversa sobre o trajeto antes de ir, né? Antes de ir, É um relacionamento de muito carinho, né? Sim. Carinho. E quais são as principais dificuldades desses usuários? Várias. Eu imagino. Assim, lixo, eles falam, são coisas simples que às vezes a gente acha que não atrapalha. Mas buraco em rua é absurdo, sabe? O cachorro, ele é muito esperto, ele é muito inteligente e tal. Então ele vê que tem um buraco, ele vê que tem um obstáculo, altura pro deficiente visual e tal. Mas assim, as ruas de São Paulo não tem jeito, sabe? Falta acessibilidade. Então assim, poste, uma coisa que uma das entrevistadas mostrou pra gente, a faixa tátil para deficiente visual, o cara vai seguindo assim, ela dá num lixo, sabe? Ela dá num poste. Então, assim, isso é um problema absurdo. Buraco,
O metrô, assim, também é um obstáculo para eles, né? Porque tem muita gente, funcionário do metrô, que às vezes não está informado dessa questão do cara poder levar o cão-guia dele. Então ele já passa aquela limitação, o metrô é lotado, o cara não consegue ter espaço para ele, pro cão-guia. Então, são vários obstáculos. E a gente entrevistou a Thaís Martinez, que é um personagem à parte na vida dos usuários de cães-guia, né? Que ela revolucionou toda essa trajetória do metrô, da acessibilidade. Sim. Porque ela foi à luta, barraram ela no metrô de São Paulo, ela fez até uma biografia com o antigo cachorro dela, que já faleceu, que é o Boris. E ela conta como é que foi difícil eles aceitarem que aquilo é um serviço. Ele está prestando um serviço, ele não é tá, só um animal, não né? é um animal de estimação. Estimação. Ele está prestando um serviço para uma pessoa que tem uma E deficiência. as pessoas às vezes não entendem isso também, acabam brincando com o cachorro, que é uma Sim. coisa que não pode, porque ele se concentra, ele tá ali trabalhando, né? Ele não tá no a momento falta de lazer. conscientização, né? Eles sempre falavam pra gente enfatizar muito isso na apresentação do tema. Pra conscientizar mesmo, sabe? Porque, assim, o cachorro, ele é bonitinho, sabe? As raças que são usadas são Labrador e Golden. Meu, quem gosta de cachorro, olha pra aquele cachorro e fala, meu, que coisa linda, eu quero brincar, que fofo. Só que, assim, né, o cachorro tá trabalhando, não pode. Então, as pessoas não têm essa conscientização e acabam atrapalhando um pouco, mesmo sem querer, né? Essa é a principal diferença, né, na relação de cão-guia, assim, animal e de estimação. Com certeza. Porque ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando, exatamente. E eles são super carinhosos, super fofinhos. Eles são um bichinho, eles são um animal normal. Sim. Então, mas eles têm essa consciência, porque eles são treinados, né? Então eles têm essa consciência de que eles estão trabalhando. Mas se eles tirarem a guia, ele vira um bichinho normal, fofinho, ele rola no chão, joga bolinha, né? É uma cachorro. doçura, é dócil. É, super dócil. Bom, vamos então assistir a primeira parte do doc? Vamos. Confira agora Por Outro Olhar, a vida dos usuários de cães-guias em São Paulo. Escolhi ter um cão-guia porque eu conheci o trabalho deles através de outras pessoas cegas e achei muito bacana a independência que o cão traria na minha vida. E aí eu me lembro que foi assim, no dia que eu fiz 16 anos, no meu aniversário de 16 anos, eu entrei no site para me inscrever na escola de cães-guia. E aí foi coisa assim de mais ou menos uns 2 anos para eles aprovarem todo o procedimento. E eu fui buscar um cão-guia em julho de 2004. O Brock foi também pelo Íris em 2007. Em maio de 2007, no caso, eu fiz o procedimento, eu e mais 3 colegas, cada um obteve um guia. Eu vou fazer 60 anos em novembro e uso o cão-guia desde 1974, quando eu tinha 18 anos. Ele é melhor que o Janequine, que era a minha bengala. Olha que para ser melhor que o Janequine é difícil. Então, o cão-guia, ele traz a vantagem de ser um companheiro, a vantagem de socialmente abrir muito espaço, ainda mais se a pessoa é mais tímida, né? Na verdade, as pessoas acabam conversando mais com a pessoa cega quando tem o cão. Eu te digo, 70% do cão-guia é a inclusão social e os outros 30% são o ato físico de guiar. A bengala, né, ela é do mundo do cego, né, não faz parte do mundo das outras pessoas. Agora o cachorro não, o cachorro está aí presente em toda a sociedade. Então as pessoas elas vêm com outros olhos, vêm falar do cachorro que tem em casa, que acha legal. Então assim, ela ajuda também nessa relação, na inclusão social da pessoa. Uma das funções do cão-guia, além de auxiliar o deficiente visual na locomoção, é também essa questão da aproximação das pessoas, né? Do social mesmo, né? Então, ele acaba propiciando, né, essa sociabilidade que uma pessoa sozinha com a bengala talvez não tenha tanto, né? É uma coisa muito interessante, o fato de a gente estar com cão-guia, mesmo eu quando estou sozinha passeando com eles, sempre aproxima mais as pessoas. O Y, por exemplo, que é o cão que está aposentado, a carinha dele atrai muito, porque ele tem cara de bonzinho mesmo, né? Então, o pessoal vem de longe, já vem sorrindo, fazendo aquela cara assim e tal, doido para conversar com ele.
Então é muito legal essa relação com os cachorros. Teve situações, por exemplo, de eu estar andando com a Zane e eu corria bastante do pessoal começar a mexer com ela sem falar com a gente. Então, algumas pessoas faziam carinho, outras pessoas sem a gente perceber mesmo, né? Que às vezes você está aguardando uma condução, ela está parada, eu não consigo perceber que tem alguém mexendo nela. É importante chegar e perguntar para o deficiente visual, você está precisando de ajuda, como que tá tudo legal, né? Mas tem que tomar cuidado para não, às vezes, não causar até uma invasão de privacidade. Aqui no Brasil, as pessoas humanizam demais o cachorro. Eu não, assim, não estou dizendo que é errado você dar carinho, mas você tem que dar disciplina para o cachorro. Então, a Júlia, ela é fofa, ela é linda, mas ela comete erros também, ela apronta e por vezes eu tenho que corrigi-la. E as pessoas, às vezes, atrapalham, dizendo que você está judiando, ou a pessoa está ali, você está ali num momento crítico para pegar o metrô, a pessoa quer, vem e põe a mão na cabeça dela. A Júlia, ela é muito centrada, ela distrai pouco, né? Mas ela é um cachorro. As pessoas que em teoria, pensariam mais do que ela, né, poderiam auxiliar, né, e entender que um cachorro de assistência não pode ser distraído. Um exemplo assim, básico da mudança da qualidade de vida. Então, o cão-guia, as pessoas acabam se aproximando, às vezes de forma errada, no cachorro, ele está trabalhando, né? Mas então o usuário recebe uma série de orientações de como lidar com essas situações dos leigos que têm a curiosidade. Se você está só com a bengala, o máximo que as pessoas fazem é perguntar se você precisa ir ao banheiro. Eu acho que isso diz tudo. Num caso, você é visto como um ser independente, um camarada produtivo, e da outra forma você é visto como uma pessoa que precisa de ajuda. Essa é a grande distinção. Quando eu tinha bengala, eu andava para o necessário, vamos dizer assim. Então, eu precisava ir trabalhar. Então, era um percurso que eu fazia ali, né, com todas as dificuldades. Tinha que depender de funcionário do metrô para embarcar, para desembarcar. Às vezes demorava, você ficava ali na plataforma esperando. Batia a cabeça às vezes já cheguei a ter problemas de bengala quebrada no meio do caminho. Enfim, tinha uma série de obstáculos. Então, assim, andar era assim, uma obrigação para mim, caminhar na rua. Difícil, porque eu não pensava em usar bengala nunca, mesmo com baixa visão. Muitas pessoas com baixa visão usam bengala, mas eu não usava, não. E aí, quando eu fui, né, apresentada, eu achava aquilo um trambolho. Então, muitas vezes a pessoa cega ou com baixa visão profunda, que precisa da bengala para se locomover, ela pensa que se ela optar pelo cão-guia, ela não precisa aprender as técnicas de orientação e mobilidade com a bengala, e não é verdade. Mas, assim, hoje para mim é normal. Eu até brinco que a bengala, às vezes, é uma varinha de condão, abre algumas portas. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, uma pessoa que gosta de buscar meus objetivos, não gosto de depender muito das pessoas e tal. E aí eu estava internado e não conseguia mais enxergar, e aí eu fiquei, poxa, e agora como é que eu faço para conseguir me virar sozinho? E aí veio a primeira ideia que veio na minha cabeça realmente foi a bengala, né? Porque na onde eu fiz o treinamento para usar bengala, os professores até se admiraram que eu fui o primeiro aluno que chegou lá e falou, eu quero uma bengala. Porque ninguém gosta de usar bengala, né? A caminhada com o cão, ela já flui melhor, porque ele percebe os obstáculos e ele desvia dos obstáculos para você. Então, muitas vezes você acaba não percebendo que ali tinha um buraco novo, um obstáculo novo, porque ele já vai achar o melhor caminho e vocês vão seguir naquele melhor caminho. Então, orelhão, caixa de correio, é bem comum você bater quando você está de bengala. Com o cão, não, porque ele já desvia a pessoa daquele obstáculo que a bengala não pega, né? O treinamento começa até por socialização, né? Onde ele vai ser um cão com 2 meses até 1 ano e um pouco. Ele vai ser exposto ao nosso dia a dia, aquilo que a gente faz, aquilo que os sons dentro de uma casa.
Tudo isso faz parte do que poderia ser chamado de treinamento, mas para nós é socialização. Mas então é feita ainda uma seleção nesses filhotes. O ideal é que eles então fossem para uma família socializadora a partir de mais ou menos 60 dias de idade até por volta de 1 ano. Essas famílias vão receber orientação de como estar cuidando desses filhotes, para eles terem um bom desenvolvimento físico e psicológico, e ainda na questão deles estarem entrando com esses cães em todos e quaisquer lugares. Primeiro a gente tem que saber do histórico de saúde, né? Então, pais, avós, o que eles carregam na genética. Uma vez isso estipulado e que está tudo seguro, a gente quer um cão que tenha um temperamento entre submissão e dominância, um temperamento mediano. Você não quer nem ele tão independente ou tão dependente do ser humano. Você quer uma coisa ali no meio. Então, na verdade, assim, o acompanhamento de um cão-guia, ele tem alguns detalhes que são primordiais. Isso já desde o começo, desde quando ele é selecionado para ser um cão-guia. Porque, como a gente sabe, o trabalho para se treinar um cão-guia, ele demanda muito tempo, ele demanda um treinamento especial. E se depois desse tempo a gente descobre que ele tem uma enfermidade, que ele não vai poder trabalhar, isso, na verdade, inviabiliza totalmente o projeto. Feito essa parte da socialização, uma das possibilidades é estar voltando, por exemplo, aqui para o canil, que isso já foi feito. Então, passaria a morar comigo e aí, então, entraríamos no adestramento específico, que leva em torno de 6 meses. Então, o cão entre 1 ano e meio e 2 anos, este cão está pronto, treinado, para desenvolver o trabalho dele como guia. Nisso, já teríamos que ter, eventualmente, uma lista de espera de futuros usuários, onde este cão tem um determinado perfil, e a gente analisaria o perfil desses futuros usuários, qual que seria o melhor casamento, vamos dizer assim, né? E dizem que a parceria do cão-guia com o deficiente visual, ela demora mais ou menos uns 2, 3 anos para se formar, né? Que é a questão de você entender, né, realmente o que o cachorro sente, o cachorro entender o que você sente, né? Então, é uma coisa assim que realmente isso é verdade. Eu falava, tá, mentira isso daí, eu vou falar para a cachorra me guiar, ela vai sair andando e pronto, vai me guiar, e na verdade não. A primeira vez que eu peguei ela para me guiar sozinha, eu estava com tanto medo, que ela sentou na porta do quarto e puxou a guia para trás. Falou, não, eu não vou. Enquanto você não confiar em mim, eu não saio daqui, não. Aí eu conversei com a treinadora dela, falei, poxa, mas por que ela está mordendo a guia e colocando para dentro do quarto de novo? Ela falou assim, porque você não confia nela, você está mostrando para ela que você está com medo. E a confiança no cão não é uma coisa que acontece de imediato. Primeiro dia que você sai com ele, você se sente super segura. Se eu disser isso, é mentira. Ela vem aos poucos. No meu caso específico, até foi uma caminhada noturna que a gente fez no treinamento, porque é característica da minha doença a cegueira noturna, e mesmo antes, quando eu enxergava um pouco mais, já não enxergava à noite. Então, não estava vendo nada, e o Becher me levou e eu falei, uau, que bom, né? Consigo andar à noite agora, porque antes era uma coisa que eu não conseguia fazer. E durante o dia também. E é uma independência em potencial para desenvolver, porque você aprende coisas básicas no treinamento e depois você vai colocando isso em prática no seu dia a dia. O processo ao longo do treinamento é mostrar, cobrar, dar suporte e deixar trabalhar sozinho e ver quais são os erros que faz, né? Então, essa sensibilidade é da pessoa que está treinando o cão. Mas assim, é bom você, assim que você sai de casa, conversar com seu cachorro, falar, ó, cara, hoje a gente vai a tal lugar, não sei o quê, vamos indo lá, e você vai repetindo a mesma palavra várias vezes. Então, se eu quero ir no metrô, eu falo, vamos no metrô hoje, vamos conversar, vamos caminhando pro metrô. Como é que você gosta de ir pro metrô? Você sabe o caminho pro metrô, não sabe? Então, eu vou repetindo aquilo várias vezes, para que ela vá se acostumando com a ideia de para onde eu tô indo, sabe? E aí ela vai reto, enfim, ela vai se achando o caminho. Mas assim, sou eu que tenho que dizer reto, direita, esquerda, é sempre o cego que tem que conhecer o caminho, entendeu? E aí, tá curtindo o documentário? Então não saia daí, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje conversando com a Tainá e com a Lívia, que fizeram o trabalho sobre os cães guias em São Paulo. Meninas, como que funciona esse processo para um deficiente visual
ter um cão-guia, usar dessa maneira para conseguir viver na cidade com a sua deficiência? Acho que, primeiramente, a gente precisa destacar que tem uma lista muito grande de pessoas que querem ter, só que tem vários pré-requisitos para você ter um cão. Não é algo acessível para qualquer. Não é algo tão acessível. A história é muito bonita, quando você fala assim, é lindo ter um cão-guia, ele é muito inteligente, ele ajuda muito, mas é muito caro ter um cão-guia, é muito caro mesmo. E assim, pessoas de baixa renda não têm acesso, são vários empecilhos. Inclusive no nosso documentário a gente destacou uma personagem que realmente ela deu esse depoimento de que ela gostaria de ter, mas ela não pode, por várias questões. Ela mora numa casa muito pequena, no subúrbio, na zona norte de São Paulo. Ela não tem espaço para criar o cachorro, não tem dinheiro para sustentar em ração, para sustentar em veterinário, porque existe uma série de tratamentos que o cachorro precisa ter, inclusive até no físico dele, porque ele precisa tratar a coluna, porque ele fica bastante tempo trabalhando e tal. Quais são esses processos para você conseguir ter um cão-guia? Depende da instituição, né? A gente conversou com o IRIS, que é uma instituição, acho que é a mais conhecida aqui em São Paulo. Eles fazem um treinamento fora do Brasil. Então, eles pegam essa lista, selecionam as pessoas por ordem, por pré-requisitos, só que eles vão treinar essa pessoa nos Estados Unidos, onde os cães já estão lá pré-treinados para receber aquela pessoa. Então, tem o primeiro contato, ver se eles são compatíveis, porque tem tudo isso também, pode ser que não seja. E os comandos com esse tipo de aquisição, né, do cão é em inglês. Então já é mais um outro empecilho, porque a pessoa precisa saber coordenadas em inglês, né? Esquerda, direita, reto, enfim. Então tem outras instituições aqui em São Paulo, o Sambucan, que junto com o Luiz eles tinham uma parceria de fazer esse tipo de treinamento aqui em São Paulo, mas hoje eles já não estão mais juntos, cada um seguiu. O Luiz é uma pessoa bem autônoma, ele próprio treinou os cães dele, bem autodidata, então ele não teve uma pessoa, então tem várias situações, né? A mais comum é pela instituição IRIS, que a gente percebeu, né, Tainá? A mais concentrada é no IRIS. E aí tem as alternativas que dá para fazer aqui no Brasil também. E para onde vão esses cães depois que eles se aposentam? E como é a adaptação com os novos cães-guias para os deficientes visuais? Tem algumas opções, né? Eles podem, o dono pode ficar com o cão-guia se ele tiver tempo, espaço, toda essa questão para ter 2 cães-guias em casa, um aposentado e idoso que precisa de toda uma atenção, ele pode ficar com o cão-guia. Mas a maioria deles não tem esse tempo, não tem essa possibilidade. Então ele pode voltar ir para casa de alguém da família dessa pessoa que tem espaço e tempo para dar carinho do cachorro, porque assim, ele volta a ser um cachorro normal. Então ele precisa ter uma vida saudável até o final da vida dele. Qual que é a média de idade que eles param de trabalhar? De 7 a 8 anos, mais ou menos. Ah, tá novo ainda, né? Se você for parar pra pensar. Mas eles passam um pré-processo. Tem de 1 a 2 anos eles são adestrados para aquele serviço. E aí tem o período hábil. Exatamente. Então, eles encerram com mais ou menos uns 10 anos, assim, já pode somar tudo. O tempo que eles estavam trabalhando e o tempo de treinamento. E até a saúde do cachorro mesmo, né? Pra não ficar andando na rua. O gasto físico dos cães-guias é muito maior do que um cachorro de estimação, né? Porque ele acompanha o dono em tudo quanto é lugar. Enquanto um cachorro de estimação fica em casa, dorme, ele não tem aquele gasto. Então, a gente percebeu que alguns cachorros fazem acupuntura, porque tem muita dor nas costas. A exigência é maior, né? Do gasto físico desses cachorros. Então, consequentemente, a vida dele é um pouco menor. E se o cara não puder ficar com alguém ou com o cachorro, ou alguém da família não puder ficar, alguns canis recebem o cachorro de volta. E a própria instituição também, né? Isso. O Sambucan mesmo, por exemplo, ele se dispõe a receber o cão de volta quando terminou a vida dele como cão-guia. Aí a instituição recebe de volta e dá aquele espaço, aquela estrutura para o cachorro seguir o restinho de vida dele em paz, né? E a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria retomar um assunto que eu acho muito importante. A cidade, as pessoas, elas estão preparadas para esse tipo de recurso? Para o deficiente visual, para o cão-guia? Enfim, o que falta para a cidade acolher melhor isso? Eu acho que cada vez mais. Eu vejo no metrô que tem mais informativos, principalmente no metrô. Eu acho que o metrô é a gente pode destacar como um modelo, mas para a cidade inteira em si, não. Tem muito buraco, tem né, na muita rua. A má infraestrutura, né, urbana. Sim. E
conscientização mesmo também das pessoas, né? E isso tá realmente melhorando porque a gente vê mais sendo falado mesmo e tal. Então isso tá melhorando. Mas a estrutura da cidade mesmo, isso aí tem muito que melhorar ainda. Buraco, poste, até piso tátil, que é o básico, né? O cara é deficiente visual e ele não tem condição de ter um cão-guia. O mínimo que ele precisa é um piso tátil. Então, se não tem um piso tátil de qualidade em todos os lugares, não tem como o deficiente visual viver ali, né? Transitar. Agora, sobre a parte técnica, como vocês fizeram as imagens de apoio e como foi a edição desse trabalho? Foi sofrida. A minha parte. Foi sofrida porque a gente queria ter muito mais, né? A gente só tinha 30 minutos e dava para fazer 1h30, né, de conteúdo. Mas a base de imagens que a gente usou foram fotos e algumas imagens de apoio que a gente conseguiu na rua, mas era muito difícil acompanhar. A gente tentou fazer um projeto de GoPro no próprio cachorro, mas não deu certo porque ele se sentia incomodado. Ele tinha a guia e o negócio da GoPro, então não deu muito certo. A gente fez um pouco, mas não foi uma ideia feliz. Mas a gente penou, né, para fazer imagem de apoio, porque acompanhar eles no trajeto e é um trajeto que você só vai fazer uma vez. A gente tentou fazer 2 vezes com o usuário, com o Daniel, no metrô. A gente pediu para ele voltar e a gente já tinha sido orientado de não fazer isso, mas como nós, né, era a primeira vez, trabalho universitário, aquela loucura, daquela imagem. Precisava da imagem, a gente meteu o pé pela mão e falou, não, por favor, volta lá, vamos fazer de novo. O cachorro não entendeu. Ele entrou pelo lado errado. Quando ele foi e voltou num breve trajeto, ele não entendeu e ele foi pela saída errada. Aí o Daniel veio até nós e falou, eu vou precisar sair do metrô e voltar para ele entender porque ele entendeu que assim, ele não foi dessa vez, então eu errei, eu vou pelo outro lado. Na cabeça do cachorro, entendeu? Tadinho. Então ele voltou tudo, aí a gente correu e, assim, é muito burocrático filmar no metrô, né? A gente teve então, precisa de uma autorização, né? Sim, a assessoria de imprensa ficou do nosso lado. A gente foi super bem atendido, eles adoraram o tema também, adoraram fazer parte do projeto, mas foi uma burocracia, né? E mexer com tudo que é público é bastante burocrático, né? Então, a gente teve toda essa questão com o metrô, mas eles ajudaram bastante na medida do possível. E só que tem essa questão, né? A gente depende muito da disponibilidade dos entrevistados para fazer alguma coisa, né? Sim. Todos eles trabalham, todos os donos de cão-guia trabalham. O Daniel trabalha no fórum da Barra Funda. E aí, então, a gente foi acompanhar ele num dia de trabalho normal para ele. O Gabriel também trabalha no Itaú, se eu não me engano. E assim, eles têm uma vida normal, um horário de trabalho normal. Então, sendo assim, ele não pode parar a vida dele para dar entrevista, pra gente seguir trajeto. Então, assim, tem várias dificuldades nesse sentido, né? E nos bastidores, vocês contaram pra gente que tiveram bastante problema com o som, né? Como que foi isso? Então, teve até uma situação assim, hoje em dia a gente ri, mas na hora a gente quase chorou, né? Quando um dos personagens, a gente não pode falar qual personagem é mais importante ou não, porque todos eles foram muito importantes. Mas um personagem que a gente demorou pra conseguir chegar, achar que era super legal, super profissional ali no tema, que foi o Luiz. A gente chegou na hora de gravar, cheio de câmera, tudo, né, todos os aparelhos e tal. Gravamos, ficou super legal a entrevista, a gente ficou super animado. Quando foi ver, a lapela não tava, né, não tava conectada da forma certa. Então quando a gente chegou lá no estúdio, enfim, pra descarregar vídeo e tal, o vídeo tava super legal. Mas e o áudio? Não tinha áudio. E é fundamental, né, áudio? É fundamental. E a gente o Luiz é um desses caras que tem a agenda super corrida. A gente teve que voltar depois na casa do Luiz e fazer tudo de novo. E é claro que, assim, a coisa não saiu exatamente do jeito que tava na primeira. Sim. Ficou faltando alguma coisinha ou outra, porque, sabe, nunca sai igual, né? Não tem jeito. Fora o tempo, né, que a gente perde, o desespero que dá, porque, meu... A gente tava correndo quanto tempo? A gente tinha que entregar as coisas ali. Foi legal da parte dele, né, também, receber vocês de foi novo. ótimo. Sim, muito. Todos eles foram muito atenciosos com a gente, né? Sim. E eles, inclusive, entenderam que a gente é estudante. Éramos, né, estudantes e que a gente estava aprendendo também. Eles foram muito compreensivos, principalmente o Luiz, nessa situação. Né? Bom, não tem jeito. Entrevistas acabam acontecendo mesmo durante a gravação de um TCC, né? O grupo teve o cuidado de fazer uma versão do documentário com audiodescrição, para deixá-lo mais inclusivo. Nesse segundo bloco, vamos conferir isso. Roda aí. A minha história com o Boris aconteceu em 2000.
Thaís Martinez, advogada. Né, e foi uma mudança muito grande, né? Tanto a gente conseguiu elaborar leis, a gente conseguiu fazer com que as pessoas saibam, hoje quase todo mundo sabe o que é um cão-guia, né? Então foi uma mudança bastante grande num tempo relativamente curto. No ano 2000, Thaís Martinez foi impedida de embarcar no metrô de São Paulo com seu cão-guia. Foto de Thaís com Boris na plataforma. Na tela, o texto. Após 6 anos de processos judiciais, Thaís Martinez venceu a batalha. Foto de Thaís e Boris dentro do vagão. Lei Estadual 12.907 de 2008 consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no estado de São Paulo. Especificamente pensando aí na acessibilidade para o deficiente. Adriana Elias, socióloga e professora. São Paulo, ela ainda é muito carente, né, de uma série de benefícios que possa facilitar a vida desse cidadão aí que precise de determinados recursos, como as placas. Imagens de placas de sinalização. Visuais, os sinais com sonorização, que são específicos para o deficiente visual, que ainda são muito poucos aqueles que existem na cidade de São Paulo. Então, uma coisa que é complicado Gabriel. é a selva aqui de São Paulo, que é muito complicada, as pessoas, além Vista de aérea da metrópole. não ter cuidado desde o projeto das calçadas, agora que está começando, né? O grande fluxo de pessoas mesmo que passam Lucas correndo. e Jaque atravessam rua movimentada. Então, tudo isso são obstáculos que a pessoa cega ela tem que passar. E um cão-guia, ele faz com que isso seja muito mais fácil. A acessibilidade em São Paulo é um lixo, né? Porque Luiz Alberto. Aqui em São Paulo, o pé humano... Foco em calçadas esburacadas e acidentadas. Não é visto como transporte. A acessibilidade nas calçadas é simplesmente impossível, não existe. Então, quer dizer, o cão-guia ajuda demais nisso. Porque nós temos degraus nas calçadas, o pessoal fala em buraco, mas o buraco não é o problema são os degraus. Imagem de calçadas com degraus. Ele faz o papel dele, ele entende isso, ele faz o papel e a gente anda como se enxergasse. Hoje, dizer que metrô... O metrô para na plataforma. E o transporte público está preparado para nos receber como por pessoas com necessidade especial... Só o surdo se vira melhor, porque o cadeirante e o cego... Foco em piso tátil quebrado e terminando em muro. A Avenida Paulista é lisinha as calçadas, mas a faixa tátil dá no poste, a faixa tátil dá na lixeira. E a bengala, ela não alcança a lixeira, ela não alcança o Eliano. Olha... Eu tenho um amigo que diz que ter um cachorro nos Estados Unidos é ter... Lucas. Um piloto de Fórmula 1. Ter um cachorro no Brasil é ter um piloto de rally. Porque, assim, o número de obstáculos que a gente encontra é imenso, sabe? Buraco na rua, degrau, muita sujeira. Que com a Annie até não era um grande problema, porque ela não era de pegar comida do chão, mas a Jack pega muita, sabe? Vários sacos de lixo estão no meio da rua. E então, enfim, é realmente um desafio. Agora, São Paulo tem uma grande vantagem que as pessoas são muito mais educadas, né? As pessoas são muito mais solícitas e gentis, e até demais. Elas te oferecem ajuda às vezes quando você não quer e elas ficam ofendidas quando você fala, não precisa, obrigado. Bem grande também as responsabilidades, né? Gabriel. De escovação, manter ela limpa para ela poder entrar nos lugares, recolher o cocô, tá sempre com um saquinho, tá sempre com a documentação dela, senão eu perco o direito de entrar nos lugares. Foto da carteira de identificação do cão e usuário. Os restaurantes, táxi, loja, tem o dever de me deixar entrar, eu tenho o direito de manter o cachorro em condições de entrar e tá com a documentação do cachorro em dia também. Uma das coisas que a gente vê com frequência com relação a cão-guia, que o pessoal costuma relatar, né? Então eu acho que isso é mais uma questão não tão de saúde, mas uma questão mais de comportamento, é o que o pessoal exigir, por exemplo, pro deficiente visual, a carteirinha de vacinação para entrar num determinado local, né? Porque o cão-guia, ele tem livre acesso a qualquer lugar, né? Teve uma das vezes que eu chamei a polícia, assim, no restaurante,
porque já era na mesma semana, o segundo ou terceiro, que não deixavam a gente entrar. Daniela. E aí tava com toda a minha família, eles ficaram lá do lado de fora comigo, esperando até a polícia entrar, para chegar. E aí meu tio, às vezes, quando a gente vai jantar até hoje, ele fala, Dani, você não vai chamar a polícia não, né? Mas eu chamei, porque é importante a gente fazer valer o nosso direito mesmo, senão essa postura das pessoas de achar que estão certas de te impedir de entrar não vai mudar também. Eu não gosto de usar muito a palavra substituição. Moisés. Mas de encontrar um sucessor para aquele cão, porque ele vai ter que se aposentar e você não vai querer levar ele até o último, torcer até aquela última gota, né, estressando o cão. Então você tem que fazer essa transição. E não é uma coisa simples, principalmente no primeiro cão-guia, do primeiro para o segundo, porque foi aquele salto, né, de independência, mobilidade, inclusão social, enfim. Mesmo antes de eu pensar em ter cães-guias, né, eu sempre fui apaixonada por cães. E o diesel foi um aprendizado muito relevante para mim, porque... Diesel, um labrador preto, está deitado ao lado dela. Quanto que às vezes a gente se prende a essa questão de uma zona de conforto, né? O quanto que a gente tem dificuldade, às vezes, de deixar uma Foto de Thaís com Boris e Diesel. outra. Ai, eu não gosto de falar disso. Daniela. Porque eu não gosto nem de pensar, na verdade, nessa possibilidade da separação. Eu sei que ela vai acontecer, já sabia disso antes de ter o Best, mas a ligação que a gente estabelece é muito grande. Ela acaricia e beija a cabeça de Baixa. Pra ele e pra mim. Estava muito pronto para amar outro cachorro. E a Jack é uma cachorra muito alegre. Foto da labradora Jaque. Então, assim, sabe, eu amei a Jack de cara e me entreguei completamente para ela, assim, sabe. Eu e a Anne temos personalidades. Foto de Lucas com Anne. A Jack não, a Jack é alegre, a Jack é carnaval, gosta de brincar. Eu acho que Gabriel. Igual aquela coisa, quando você acostuma com uma coisa boa, você acostuma muito mais rápido do que você desacostuma, né? E assim, eu tô muito satisfeito com essa relação, né? O que eu tenho ciência é que o cão-guia, ele é um ser e nenhum ser é igual a outro. Então, Gabriel acaricia a Golden Julia. É uma que quando ela se aposentar, essa relação de guiar vai acabar, vai ficar a relação de carinho. Vem outro cachorro que vai ter um outro tipo de relação. Aí ele precisa descansar, para onde ele vai? Moisés. Então a gente até tem no meio, né, os instrutores, que boa parte do treinamento com o segundo cão, enquanto você tá, porque é tudo de novo. Um labrador preto brinca aos pés de um homem. Cão, as pessoas tendem a pegar, quer dizer, estamos falando de 6, 8, 10 anos de experiência com o mesmo cão. A sintonia é assim, você pensou, o cachorro já está fazendo. E aí você quer começar com o outro cão a partir dali. E o outro cão é jovem, né, não sabe direito ainda, precisa de toda uma adaptação. E a gente diz que nas primeiras semanas está o cão novo, a pessoa e o fantasma do antigo aqui junto, né? Sempre, sempre. Todo usuário de cão-guia sofre com essa decisão de quando aposentar, sabe? Lucas. Eu sofri. Tanto que na escola de cão-guia... Tem um dia lá, o segundo ou terceiro dia que você está na escola para pegar o segundo cachorro, eles fazem uma reunião, como se fosse uma espécie de terapia coletiva, para todo mundo falar da decisão de aposentar, porque está no segundo cachorro, no terceiro ou no quarto, enfim. Mas como é que está sendo essa transição? E aí é uma choradeira louca, todo mundo chora, todo mundo... Nossa, assim, é muito curioso, assim. O Rio, e no caso, é meu segundo cão. Daniel. Quando o Brock, que é o meu primeiro, ele teve que se aposentar. No meu caso, eu... Em um porta-retrato, foto dos dois cães. Eu acho que fiquei até tranquilo, né? Claro que eu queria continuar com o Brock, mas no caso aqui é meio... O cão brinca no corredor com bola. Ele não pode ficar sozinho. Ele não podendo ficar com o cão, muitas vezes ele acaba preferindo direcionar para algum familiar ou amigo próximo, né? Sandra. Então, cuidaria da aposentadoria deste cão. Eventualmente, isto não sendo possível, e ele tendo tido uma família socializadora, essa família, então, poderia ficar com este cão na aposentadoria, ou então
No meu caso, Sandra vai em direção ao canil. este cão de volta para fazer a aposentadoria dele aqui até os últimos dias de vida dele. Se você for pensar no ponto de vista de trabalho, ele tem um período, né, que ele está apto para o trabalho. Passou aquele período, ele aí vira um cão normal, ele vira um cão pet. Os cães correm pelo gramado. Essa é a única diferença, porque, né, se você for perguntar para mim de expectativa de vida, o cão guia e o cão pet Descansa na grama. Já fui pesquisar a respeito, só que o cão guia no Brasil, para o cego pobre, não é uma realidade. Gláucia. Eu tenho uma baixa renda. Na manutenção de um cão guia, a despesa é muito alta. Então, infelizmente, uma pessoa que não tiver uma boa condição financeira não consegue manter-se. Como é que vai conseguir manter o cão? No Brasil, existem cerca de 582 mil pessoas cegas. Apenas 100 delas possuem cães-guia. Infelizmente, ainda tem muito preconceito e despreparo em relação às pessoas com deficiência visuais. As pessoas elas ainda não estão preparadas para auxiliar essas pessoas, né? E ainda bem que existem os cães-guias, né? Que auxiliam as pessoas no dia a dia e também na inclusão social delas. Sim. Meninas, vocês colocaram a audiodescrição no documentário de vocês, né? Sim. Como isso foi pensado e qual a importância disso? Como a gente estava debatendo um assunto de inclusão social, seria muito... falta de cuidado, falta de cuidado, né, de tato, né, da gente entrevistar deficientes visuais e não pôr à disposição deles assistirem da forma que é feita, com audiodescrição. Então a gente entrou em contato com um grupo que se chama Ver com Palavras, que é muito legal, a minha xará, a Lívia, fez um trabalho maravilhoso. É um segundo roteiro, né, ela faz um roteiro do roteiro, e aí ela inclui alguns comentários, ela faz a descrição dos ambientes, do que está passando ali na cena, de forma breve. Então, continua o documentário, só que ela entra falando algum comentário ou a cena, né, Thay? E dá toda a visibilidade do que está passando ali na tela para o deficiente visual. Muito legal isso, gente. Parabéns. Obrigada, meninas. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Então, mas na verdade a gente só quer, assim, falar porque o vídeo tá na íntegra no YouTube, quem quiser acompanhar ele inteiro, tá lá disponível. A gente também vai disponibilizar a versão em audiodescrição para quem quiser assistir e tal. Pelo nome, assim, é fácil achar, Por Outro Olhar, a vida dos usuários de cães guias em São Paulo. E é isso. Obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada a vocês. A gente que agradece. E se você tem algum trabalho audiovisual no seu portfólio, manda pra gente. Quem sabe você não vem apresentar aqui? É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau, gente, e até a próxima. Tchau, gente. Valeu!